Acompanhe agora um culto de fé com o pastor Wilson Passos. Graças a Deus, vamos orar? Feche os seus olhos. Você que está em casa, prepare um copo com água, uma garrafa com água, para a gente poder consagrar essa água. Meu Deus, eu te peço que o Senhor venha abençoar essa água, fazendo com que ela seja como um santo remédio para o corpo, a alma e o espírito dessa pessoa. Eu te peço, meu Deus, o Senhor diz: abençoarei o vosso pão e a vossa água, e tirarei do vosso meio as enfermidades. Então tira do nosso meio as enfermidades, as doenças, as dores, os males físicos e espirituais. Eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor venha consagrar essa água, colocando o teu poder, a tua unção, que o doente seja curado, o oprimido liberto. Senhor, restaura o corpo, restaura a alma, fortalece o espírito dela, dá ânimo para esta pessoa. Eu te peço, anima aquele que está desanimado. Nós te pedimos, seja consagrada, seja abençoada essa água, que ela se torne pela fé como um santo remédio para o corpo, a alma e o espírito. Em o nome do Senhor Jesus, ore assim comigo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e sempre. Beba da água. Receba força, receba ânimo, receba saúde, receba cura, receba o milagre. Seja agora livre de todos os males. Receba o poder de Deus na tua vida agora, nesse momento. Toca, meu Deus, na carne, no sangue, nos ossos, nos nervos. Toca na vida desta pessoa e traz vida, Senhor. Traga vida para esta pessoa. Nós te pedimos, ó Deus, em o nome do Senhor Jesus, e entregamos em tuas mãos a vida de cada pessoa. Em o nome de Jesus, receba a vida de Deus na tua vida, receba força, receba ânimo, receba o poder de Deus, do Altíssimo, na tua vida nesse momento. Nós determinamos pela fé, em o nome do Senhor Jesus, e aquele que crê diga amém. Graças a Deus. Você que está com a sua Bíblia, abra ela no livro de João, no capítulo 11, deixa ela aberta. Já já nós vamos meditar nessa palavra. Antes da gente trazer essa palavra, eu queria que você cantasse essa canção antes da mensagem de hoje, para que Deus fale com você hoje, amém? Cante essa canção. Vamos lá, isso. Nada é igual ao seu redor. Tudo se faz no seu olhar. Tudo se faz no seu olhar. Todo o universo se formou no seu falar. No seu falar. Teologia para explicar, ou Big Bang para disfarçar. Pode alguém até duvidar. Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro, no silêncio encontro
toda ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte, da fonte da vida, antes que o ar já houvesse. Ele já era Deus, Ele já era Deus, se revelou ao ser, do crente ao ateu, ninguém explica Deus. ó Espírito Santo, que não seja nós a falarmos, mas o teu Espírito. Senhor, fala com cada um de nós, né? Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, toma em tuas mãos essa reunião, e aquele que crê, diga amém. Você sabe que nós vamos falar sobre a reação. A nossa reação revela, mostra o que está no nosso coração. A maneira que nós reagimos diante de um problema, diante de uma luta, diante de uma perseguição, diante de uma provação, diante de qualquer coisa, isso revela o que está onde? Dentro de nós. A nossa reação fala o que está dentro. Como é que você conhece uma pessoa, digamos assim? As suas o quê? As suas reações. A maneira que ela reage, você vê o que está dentro da pessoa. Isso é muito forte, isso é muito interessante. Eu vou te mostrar 4 exemplos na Bíblia. 4 exemplos de pessoas que reagiram, tanto para o lado positivo, quanto para o lado negativo. Porque, repete assim comigo, diga assim: a minha reação é o que me abençoa, ou o que prejudica. A nossa reação, a maneira que você vai reagir diante de qualquer situação, é o que vai te abençoar. Grava bem isso, escute bem isso. A maneira que você reage, que eu reajo diante do que me aconteceu, é o que vai me abençoar, o que vai me ajudar, ou o que vai me prejudicar. Porque eu falava até na quarta-feira no culto online, diante de uma frustração, como que você reage? Quem é você? Quem sou eu diante de uma frustração? Porque frustração todo mundo passa. O que é frustração? Nada mais é do que um sentimento que a pessoa tem de tristeza por algo que não deu certo, por um sonho que não realizou, né? Por uma oração não atendida. A gente vai ser frustrado, a gente vai se frustrar. Isso é normal, isso é natural. A gente vai se decepcionar com pessoas, porque ninguém é perfeito. Às vezes você vai se decepcionar com teu filho, com a tua filha, com o teu pai, com a tua mãe. Só que você tem que saber reagir. Eu falava até no culto de manhã aqui. Você sabe que às vezes a gente não pode, sempre a gente não controla o que acontece à nossa volta. Tem situações que você não pode controlar. Tem pessoas que você não pode controlar. E nem deve. Porque já pensou se a gente quisesse controlar tudo? Sim ou não? Nem Deus faz isso com a gente. Deus deixa. Eu vou te mostrar. Deus deixa a gente livre para a gente tomar a decisão, a atitude que for. Sim ou não? Ele nos dá o livre-arbítrio. Nem Deus. Ele controla quando a gente pede, quando a gente coloca na mão dele. Senhor, controla. Senhor, faz a tua obra. Aí ele vai lá e faz. Mas do contrário, eu sou responsável das minhas atitudes. Sim ou não? E das nossas reações. Porque a reação, pessoal, é uma coisa muito forte. A maneira que você reage é o que vai te abençoar. Eu não sei o que você está passando, vivendo, mas eu quero dizer para você, a maneira que você reage é o que vai te ajudar, é o que vai te abençoar. Eu estou passando uma humilhação, uma injustiça, uma luta,
um problema, eu sofri algo. A maneira que você reagir é o que vai te abençoar. Quem está entendendo? Vamos ler aí, vamos começar com João 11, 21. Ele diz assim, olha só, João capítulo 11 e versículo 21. Vamos lá, ele diz assim, ó. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o quê? Meu irmão, olha só. Olha o que estava dentro do coração dela. Ela estava triste. Aqui, pode deixar. A gente vê ela, nas palavras dela, a tristeza. E a gente vê também o seguinte: o Senhor demorou para chegar. Se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então ela estava frustrada, ela estava triste, porque o irmão dela, normal, isso acontece com qualquer um, tinha partido. Só que ela também estava frustrada e triste por causa da demora de Jesus ter chegado. Porque Jesus demorou quantos dias? 4 dias para chegar. Demorou para chegar. Só que na hora, escuta bem, Deus não, diga assim, Deus não se atrasa. Ele chega sempre na hora certa. Deus nunca se atrasa. Deus não está limitado ao nosso tempo, ao nosso jeito, à nossa maneira. Então, na cabeça dela, o Senhor demorou. Poxa, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Tem gente que até chega ao ponto de dizer assim, ó, se Deus me amasse, não teria acontecido isso comigo. Quem já ouviu isso? Né? Não teria levado meu familiar. Por que isso aconteceu, meu Deus? Então, às vezes, tem horas que nós não entendemos. Só que ou você reclama, ou você confia. Tem 2 reações. Deu para entender? Ou você vai murmurar, você vai reclamar, ou você vai confiar. Eu não sei por quê. Está demorando, porque às vezes você orou, você está orando. Tem gente, às vezes até me fala, pastor Wilson, já que a gente está online aqui, tem gente que fala assim para mim, eu estou orando 3 meses, 5 meses, 6 meses, eu vejo tanta gente dando testemunho, e ainda comigo não aconteceu nada. Tem gente agora, essa palavra é para você que está assim. E eu não vejo, porque eu vejo na vida dos outros e não na minha. O que eu tenho que fazer? Confiar. Não permitir essa tristeza, isso não vai fazer bem. Essa preocupação, essa tristeza dentro de mim, poxa, está demorando. Deus chega na hora certa, no momento certo. Claro, se você colocar nas mãos de Deus, se você confiar, falar, não, eu não sei por que isso aconteceu, mas Deus sabe de todas as coisas. Diga assim, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Vai cooperar para o meu bem, não sei como. Eu não sei que maneira, como Deus vai fazer isso aqui cooperar. Mas vai cooperar. Vai cooperar, mas uma tragédia, uma luta, um problema, uma perda, Deus vai fazer cooperar? Ele pode fazer isso, Ele tem poder para isso. O que eu tenho que fazer? Confiar. Não ficar frustrado, não ficar triste, não reagir com essa tristeza, não se dá lugar, porque você sabe que às vezes o que comanda, o que manda a vida da pessoa é o que está dentro dela. Ela age e reage de acordo com o sentimento dela. Você quer ver um outro exemplo? Lê aí comigo agora 1 Reis capítulo 19 versículo 4. Olha só uma outra reação, uma pessoa agindo e reagindo de acordo com o sentimento. Vamos lá, ele diz assim, ó, põe aí o versículo. Ele diz, ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si o quê? A morte, e disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Quem falou isso? Elias. Ele tinha acabado de ter uma vitória lá no Monte Carmelo, onde ele desafiou os profetas de Baal. Deus desceu com fogo, trouxe a resposta que ele queria, que ele orou, só que ele sofreu uma ameaça de morte. A rainha falou, eu vou tirar a cabeça dele.
eu vou perseguir ele. Quando ele ouviu essa palavra entrou dentro dele. Qual foi a reação dele? Fugir. Que é o que muita gente faz. Diante de uma ameaça, diante de uma situação que ela está enfrentando, existem muitas pessoas que elas pedem a morte, buscam a morte, ou fogem da realidade. Ao invés dela encarar, enfrentar, o que ela faz? Foge. E às vezes essa fuga não é de lugares, essa fuga é dentro dela, essa fuga é um vício, essa fuga é a pessoa se excluir. Deu para entender? Ela foge. Por que ela está assim, ó? Por isso que a gente não pode julgar ninguém, porque a gente não sabe o que a pessoa está passando, vivendo. Às vezes você vê uma pessoa que ela tem um tipo de explosão, ela tem um tipo de comportamento, ela tem um vício, só que vai pesquisar a fundo aonde começou aquilo ali. Alguma coisa levou ela e ela ficou presa, ela não conseguiu mais sair. Mentira ou verdade? Então o que eu tenho que fazer? Não, poxa, eu tenho que confiar. A sua reação, aliás, a luta, a frustração, ela te afasta ou te aproxima? Ele chegou ao ponto de falar: Deus, leva a minha vida. Mas Deus não queria levar a vida dele. E talvez tem gente agora aqui me ouvindo, ou aqui está me ouvindo, que você diz assim, exatamente isso. Você fala: Senhor, põe lá. Ele diz assim, ó: basta, toma agora, Senhor, a minha vida. E aí diz a Bíblia que ele entrou dentro de uma caverna e Deus falou assim para ele: você está fazendo o que aí, Elias, dentro da caverna? O que você faz aí dentro? Esse lugar não é para você. Você está fugindo porque você está com medo de quê? Eu já te livrei tantas vezes, eu vou te livrar. Deu para entender assim ou não? Olha só como é que o ser humano é. Uma hora a pessoa está lá em cima, nas nuvens, cheio de fé, desafiando, fogo descendo, a coisa acontecendo. Daqui a pouco a pessoa está o quê? Está murchinha. Daqui a pouco a pessoa está assim, ó, murchinha. Deixa para lá, falar uma coisa. Ou não é? O ser humano. Esse é o ser humano, cada um de nós. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. E o problema é você reagir em cima desse sentimento. É a maneira que você reage. Então eu não sei o que você está passando ou vivendo, mas não fuja. Em frente, não fuja do casamento, não fuja de nada, não fuja da responsabilidade, não fuja. Em frente, encare, mantenha-se na fé firme. Ah, pastor, não consigo. Deus vai te ajudar. É aí que entra a nossa fé, amém? É aí que entra a nossa busca, de você falar: Deus, me ajuda. E Deus não quer levar, porque se Ele quisesse levar, já tinha levado, ou não é? Deus tem a hora certa de todo mundo, todos nós, os nossos dias, diz a Bíblia, que estão contados por Ele. Então o que eu tenho que fazer? Eu não posso fugir. Não fuja da realidade. Pastor, está uma luta, o senhor nem imagina o que eu estou passando, o que eu estou vivendo. Não fuja. A melhor saída não é você fugir, não é você pensar em desistir. Eu vou desanimar, eu estou desanimado. Tem gente que fala: eu estou desanimado da vida, eu estou desanimado de tudo. Não desanima, não desista, mantenha-se em fé, amém? Vamos agora para o lado positivo, mais 2 exemplos. Agora Jó capítulo 1 versículo 20, olha só que forte isso aqui. Olha só que reação maravilhosa. E é isso que tem que acontecer conosco. Você tem que orar e pedir isso para Deus. Põe para mim, por favor. Jó capítulo 1 versículo 20. Olha só. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Então vamos lá. Então Jó se levantou. Quando é na vida dele que ele tomou essa decisão? Depois de tantas tragédias, notícias ruins, perdas de bens, perda dos familiares, dos filhos. E olha que eram 7 filhos. Então, depois que aconteceu um monte de coisa, ele se levantou, rasgou, que era uma tradição do passado, rasgar o manto, rapar a cabeça, que era um sinal de luto no passado. Ele lançou-se em terra, quer dizer, se humilhou.
E o que ele fez? Qual foi a reação dele? Reclamar ou adorar? Olha que forte. Ele adorou, ele não reclamou, ele não fugiu, ele não pediu a morte, ele apenas adorou a Deus. Porque ele sabia que a vida dele estava onde? Nas mãos, que Deus estava no controle. Apesar de tudo o que Jó passou, eu creio que nenhum de nós aqui chegou aos pés do que ele passou. Nenhum de nós. Imagine perder 7 filhos, imagine perder tudo, muitos bens que ele tinha, tudo assim de uma vez só, na vida de uma pessoa. Só que isso não fez ele se afastar de Deus, perder a fé. É isso aí. A luta que ele passou não fez ele perder a sua fé. Pelo contrário, ele adorou. Ele adorou. E você sabe que é nessa hora, eu vou falar assim, o inimigo, né? Tem gente que gosta do inimigo, do diabo, seja lá o que for, da forma que você encara. É nessa hora que o diabo, os nossos inimigos, ficam o quê? Furioso. Fala, não é possível, como é que essa pessoa está de pé ainda? Como é que ele ainda vai perdoar? Como é que ela ainda vai... Não deixa esse Deus de lado. Lembra da mulher dele? Amaldiçoa esse Deus e o quê? E morre, rapaz. Você está ainda com fé em Deus? Você está indo na igreja depois de tudo que está acontecendo com você? Só que aí entra o que o Espírito Santo quer falar com você hoje, comigo. Aí entra a maturidade na fé. Como é que é, pastor? Eu vou repetir. Aí entra a maturidade. Nós temos que ter uma fé madura. Qual é a fé madura? A fé madura é que entende. A fé madura é aquela que sabe que Deus está no controle. Sabe? Lembra que eu falei aqui, eu acho que semana passada ou retrasada, bem sei que o meu Redentor vive e se levantará para me salvar. Se levantará. O meu Redentor, quer dizer, aquele que resgata, Redentor, aquele que resgata, que redime, que resgata, ele vai me tirar dessa situação. É isso aí, é você ter fé e saber, Deus é Deus, Deus é fiel, Deus, ele não falha, amém? Isso é muito fé, isso não é religiosidade, gente, porque a religião vai até um patamar. A religião, ela vai até a pessoa tem fé até um momento. Isso é fé. Isso é coisa individual, é você e Deus. É uma coisa que você passa a ter individualmente com a vida, com a convivência, com a sua vida, que você vai tendo entre você e quem? Aí não tem igreja, não tem pastor, não tem mal nenhum, não tem mal, nada pode interferir. Então olha só, a reação dele, ele poderia fazer qualquer coisa, só que ele foi lá e adorou a Deus. E olha, tem mais, o mais forte está por vir, coloca aí o versículo. Ele fala assim, ó, coloca lá para mim, ele diz assim, ó, e disse, nu saí do ventre o quê? Você vê a maturidade? Eu saí nu do ventre de onde? E é verdade, eu vim nu. A gente veio desse mundo como? Eu perdi meu emprego, eu perdi. Você vai recuperar. Perdi namorado, perdi isso, perdi aquilo outro. Ei, você pode recuperar, nu. Olha a maturidade. Eu vim nu, e nu o quê? Eu vou voltar. Vim nu, e nu voltarei. Ele diz, o Senhor o deu, e o Senhor o quê? E olha o louvor, bendito seja o nome do Senhor. Deus deu, e Ele o quê? Tomou. E está tudo bem, está tudo certo. Senhor, graças a Deus. Nessa hora, porque Deus já fez isso, permitiu a ação do diabo, para mostrar para o diabo e para a gente hoje, hein? Isso aí é um fato isolado, por isso que eu estou falando. Diga assim, aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. O diabo não tem permissão. Deixa eu falar uma coisa para você. Posso descer aqui? Vamos descer. Não, tá bom, a gente já dá, deixa assim mesmo. Ó, o diabo não tem permissão para tocar naquele que é ungido de Deus. Eu acabei o culto agora de manhã, 7 horas, e ele falou comigo, não foi? O senhor que está ali, falou assim para mim, pastor,
meus familiares falaram assim comigo, ó, vamos comigo num lugar ali. Quando chegou, era um lugar, e eles queriam fazer um ritual, e a pessoa falou assim, ó, esse aqui, ele vai ter que sair, porque ele tem um corpo fechado. Ele falou, eu nem sabia onde era. Meus familiares, vamos comigo aqui, ó, num lugar, me leva ali no lugar. Ele falou, quando cheguei em uma casa, chega lá na casa, a pessoa foi fazer um ritual, não sei para que era, se era para fechar o corpo, se era para, enfim, fazer alguma coisa. E aí se era para benzer, sei lá. E aí ele falou assim, ó, quando chegou a pessoa falou assim, ó, esse aqui tem que se retirar, porque esse aqui já tem o corpo. Você está vendo? Gente, quando você é de Deus, o mal não pode o quê? E ó, para mim, vou falar uma coisa para você, não tem vitória maior do que essa. Não tem vitória maior do que essa, do que você saber que Deus te guarda, Deus te blinda, que o teu coração é voltado para Deus, apesar dos erros, porque ninguém é perfeito, apesar das falhas. E ele falou para mim, pastor, eu venho de uma família evangélica, e eu já tenho a minha fé, se eles tivessem falado para mim, eu não iria, eu só fui, tanto é que chegou lá na hora, eu quis voltar. Eu tenho a minha fé, eu respeito a fé dos outros, mas eu tenho a minha fé também, é isso aí. E falou, ó, você não precisa nem fechar corpo, porque você já tem seu corpo fechado, olha só, você está vendo? Então quando você entende, você tem a sua fé em Deus, você sabe que Deus te guarda, Deus te protege. E aí ele continua o versículo, coloca lá para mim por favor, olha só. Ele diz assim, ó, continuando, em tudo isto Jó não o quê? Pecou, e nem atribuiu a Deus falta alguma. Olha que legal, ele não pecou, e não atribuiu a Deus falta alguma. Ele não blasfemou, ele não pecou. Olha que fé madura. A pergunta é, será que você tem essa fé? Será que eu tenho essa fé? Porque às vezes acontece, uma coisinha que deu errado, você já fica nervoso. Uma coisinha que saiu do trilho, você já fica em parafuso. Uma coisinha que já aconteceu, você, poxa, já deixa aquilo, e todo mundo vê. Você já fica com uma reação, que todo mundo olha e já vê que você não está bem. Será que a gente tem essa maturidade, essa fé em Deus? Para terminar, a Bíblia fala assim, um exemplo, o maior exemplo que é do Senhor Jesus, Mateus 26, 39, coloca para mim por favor. Ele diz assim, ó, vamos lá. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, e orando, olha só, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu, e sim como tu queres. Olha a reação. Eu até falei aqui um dia no culto da sexta-feira da Paixão, que o médico até fez um estudo falando sobre isso. A Bíblia fala que ele suava gotas de sangue. E quando o médico fala, né, que quando a pessoa ela passa por uma aflição, uma agonia muito grande, os vasos da cabeça, eles se rompem. E aí transforma suor com sangue. Por isso que a Bíblia fala que isso já aconteceu com algumas pessoas. E o médico pesquisando sobre isso. Ele suava gotas de quê? Por causa da agonia. A quem quer sentir dor? Ninguém quer sentir, ou não é? E Jesus sabia, na noite que ele foi traído, que ele estava para ser preso, ele fez essa oração, Senhor, passa de mim, se possível, esse cálice, mas, olha a reação, não seja como eu, como tu queres. Faz uma oração agora, nós vamos orar, fala para Deus agora, fala, Senhor, não seja como eu quero, mas como tu. Não faz a minha vontade, porque às vezes a nossa vontade, às vezes, né, sempre, as nossas vontades, elas não vão dar certo, não vai prestar, usando um português mais claro. Se você fizer a tua vontade, vai dar errado. Se você fizer
o que você realmente quer, o que o teu coração, como dizem muitos por aí, faz o que o teu coração está mandando, não vai dar certo. Faz o que Deus, o que o Senhor quer? Faz a tua vontade. Quando você tem essa fé para orar dessa forma, você sabe, você entende que Deus, Ele está no controle, que Ele tem o melhor para você. Então a pergunta é, qual tem sido a sua reação? Você tem fugido diante de uma luta, diante de um problema, de uma responsabilidade que é sua? Você está aí triste por causa da demora? A sua reação tem sido qual? Você tem adorado a Deus mesmo sabendo que está passando por uma luta? Qual tem sido a sua reação? Ore a Deus e fala: Deus, faz a tua vontade, me amadurece, meu Deus, nada vai tirar esse louvor da minha boca. Tudo que o mal quer é fazer a gente nos afastar de Deus, fazer a gente perder a fé. Você tem que colocar dentro de você: nada vai fazer eu perder a minha fé, eu vou continuar firme com Deus, e isso vai te abençoar. E aí você reage de uma maneira positiva. O mal fica confuso, como é que ele vai agir? Como é que ele vai tocar? Como é que ele faz? Porque a sua reação sempre, você vê que tem gente que às vezes você até toma cuidado para falar coisas com ela, porque você já sabe como aquela pessoa é, não é? Explosiva, nervosa, aquela pessoa agitada, aquela pessoa, não é? Que não aguenta. Você vê que tem gente que recebe uma notícia, a reação dela já é desmaiar, ou não é? Você tem que fazer uma volta danada, ou não é? Você tem que falar assim, quando alguém liga assim, eu queria te falar uma coisa. Não acredito. Que é isso? Não. Você nem falou ainda, ou não é? Estão rindo, né? Só para te contrair um pouquinho. Tem gente que estava dormindo, acordou agora. É ou não é? Ela é tão desesperada que você nem falou nada, a pessoa já não aguenta. Toma cuidado com as suas reações, elas podem te ajudar ou te prejudicar. Ore a Deus, fala: Deus, me ajuda. E eu vou orar também por mim, porque isso aqui é para todos nós. Fala para Deus: meu Deus, eu não aceito continuar com essa reação. Eu não sei o que está acontecendo com você, mas saiba reagir, saiba às vezes ficar quieto. Ao invés de você falar, não é? Brigar, discutir, ir para cima. Saiba, a Bíblia fala que, olha a reação, a palavra branda desvia o furor. Você vê que quando a pessoa ela fica calma, e ela na educação, não é assim? Ela vai lá e fala com a outra pessoa, você vê que a outra pessoa baixa a guarda, na hora, quebra. Mas tem gente não, que ela não consegue, é uma coisa que é muito mais forte que ela. Como que eu mudo isso? Ore a Deus, pede a Deus, fala: Deus, me ajuda, eu quero, tira isso de você, fala: Deus, me ajuda. Está aí, resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Olha a reação. Então você vê, então coloque dentro de você isso: Senhor, eu não quero agir assim mais, me ajuda. Deus vai te ajudar, Deus vai nos ajudar. Eu quero orar para que você tenha uma fé madura. Você vai falar: Deus, me amadurece, eu quero crescer na fé. Quando você tem essa fé madura, aí não tem igreja, não tem pastor, não tem religião, é você e quem? E é isso que a gente quer. A gente quer que você não dependa de ninguém, não dependa de mim, não dependa da igreja, não dependa de ninguém. Você tem que depender da tua fé. Isso é maturidade. Eu estou sendo honesto com você. Eu quero que você dependa da sua fé, porque no dia a dia você tem que ter a sua comunhão com Deus, você tem que ter a sua vida com Deus. Cada um aqui, cada um de nós. Vamos orar? Fique de pé, por favor, no seu lugar. Aí onde você está, feche os seus olhos e cante assim: nada é igual ao seu redor. Tudo se faz no seu olhar. Todo o universo se formou no seu falar. Teologia para explicar, o Big Bang para disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Sei que há um Deus amigo
guardarei eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro, resposta certa então. Diga assim: dono de toda a ciência, dono de toda a ciência, sabedoria e poder, rodai-me de beber da água da fonte, da vida. Antes que o haja houvesse, ele já era Deus, se revelou ao ser. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, rodai-me de beber da água da fonte, da vida. Antes que o haja houvesse, ele já era Deus, se revelou ao ser. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Ó Espírito Santo, ensina-nos a confiar, a saber esperar, a saber, meu Deus, confiar, esperar, a atribuir a honra, a glória a Ti. Nos amadurece, meu Deus, na fé. Eu te peço, levanta um povo forte espiritualmente, maduro na fé, um povo que entenda os Teus preceitos. Todos nós nos amadurece, nos ensina, nos ajuda nas nossas reações. Nós não queremos, meu Deus, viver fugindo. Nós não queremos viver frustrados, tristes, abatidos. Dai-nos, meu Deus, essa capacidade, esse entendimento das coisas. Tira toda a tristeza, toda a decepção, toda a frustração que essa pessoa carrega dentro dela. Tem gente aqui que talvez não, ela está triste. Tem gente aqui decepcionada com alguém, com as coisas, que não vem caminhando do jeito que ela imaginava. Ó Deus, eu não sei o que essa pessoa tem passado, vivido, mas o Senhor sabe. Eu te peço, ajuda ele, ajuda ela, todos nós. Fala para Deus, pede a Deus, converse com Deus bem baixinho, você e Deus aí na tua casa, aqui na igreja. Fale com Deus do jeito que você quiser, de pé, sentado, de joelho, da maneira que você quiser ficar. Fique à vontade, mas ore. Fale para Deus, me ajuda. Se você quiser vir aqui na frente do altar, fique à vontade. Aonde você quiser escolher um canto aqui na igreja para orar, fique à vontade. Fala: Deus, me ajuda, eu preciso da tua ajuda. Fala: Deus, me fortalece. Fala: Deus, abra meu entendimento. Fala: Deus, eu quero estar firme. Fala: isso não vai me afastar. O que eu estou passando, vivendo, fala: isso não vai me afastar do Senhor. Essa tentação, esse problema, seja lá o que for, não vai me afastar de Ti. Não vai tirar o louvor da minha boca. Não vai fazer eu perder a minha fé. Fala: Deus, eu preciso do Senhor a cada dia. Converse com Deus aí agora. Desenvolva o seu relacionamento com Deus. Isso. Fique à vontade para orar. É você e Deus agora. Faça as suas orações. Seja sincero. Converse com Deus agora. Eu não sei o que está dentro de você aí. Então fale com Deus. Coloque para fora. Porque
Porque Deus já sabe o que está dentro aí de você. Por isso que Ele te trouxe aqui para você ouvir essas palavras. Deus quer te ajudar. Converse com Deus. Ore do seu jeito, da sua maneira, mas fale com Ele. Fale com Ele, pede ajuda, fala: Deus, me ajuda, eu quero mudar, eu quero melhorar. Fale para Ele: eu quero, meu Deus, eu quero me tornar uma pessoa diferente. Só o Espírito Santo tem esse poder para nos ajudar, para fazer a gente entender, compreender. Coloque nas mãos de Deus a sua vida. Consagre a sua vida ao Senhor. Consagre a sua vida ao Senhor. Fala para Deus: a minha vida está nas tuas mãos. Fala: Deus, a minha vida está nas tuas mãos. Eu preciso do Senhor, eu necessito de Ti. Fala: me ajuda, Senhor. Nós entregamos toda a nossa vida, o nosso ser nas Tuas mãos. Cuida da nossa vida, cuida, Senhor, desta pessoa que está aqui. Cuida dela, ajuda ela, para que ela possa conseguir vencer, para que ela possa conseguir superar algo que ela já perdeu, sofreu ou tem sofrido. Deus pode te ajudar. Deus tem poder para te ajudar. E Ele pode fazer você vencer uma traição. Ele pode fazer você vencer uma decepção. Ele pode fazer você ter bons olhos. Ele pode fazer você conseguir perdoar. Ele pode te ajudar. Ele pode fazer o que você talvez não está conseguindo. Pede a Deus. Tem coisas que só você vai fazer, Deus não vai fazer por você. Tem coisas que é uma decisão, é uma escolha. A reação de Jó foi dele. Ele fez isso porque ele conhecia Deus, ele sabia quem Deus era. Tenha você um encontro com Deus, saiba quem Deus é. Saiba que você não está sozinho nesse mundo, mas Deus está aí com você. Ele quer ser o seu Deus. Ele quer te ajudar, Ele quer honrar você, Ele quer ser o teu pai, Ele quer ser o teu amigo. Deus quer ser o teu Deus. Ele quer ser com você, não importa quem te abandonou, te rejeitou, te deixou de lado. Saiba que Deus não. Ele está aí com você. Tenha você um encontro com Deus. Saiba quem Deus é. Deus é Pai, Deus é grande, Deus é Criador de tudo. Deus é maravilhoso, Deus é fiel, Deus é bom o tempo todo. Aleluias, te adoramos, meu Pai. Fala para Deus: eu te adoro, eu te louvo. Vai falando para Ele, fala: Deus, eu confio no Senhor. Eu sei que o Senhor existe. Eu sei que o Senhor está vivo. Fala: eu coloco a minha vida nas tuas mãos. Guia ela, conduza ela, faz a tua vontade. O Senhor Jesus disse: não seja como eu quero, mas como o Senhor quer. Que não seja como eu quero, mas seja como o Senhor quer. Você tem coragem para orar assim? Então ore. Fala: Deus, que não seja como eu quero, mas como o Senhor quer. Que a tua vontade prevaleça na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Quando você conhece, por isso a importância de você conhecer.
Quando você conhece a Deus, você tem um encontro com Deus, você sabe quem Deus é, você sabe o perdão que Deus liberou na tua vida, você sabe de onde Deus te tirou. Então você fica mais firme, você sabe, você não fica perdido, você não se sente só, você não se sente abandonado, esquecido, você sabe que Deus vai aparecer, você sabe que Deus vai honrar, e Deus honra, ou não é? Não do nosso jeito, não da nossa maneira, não na nossa hora, Ele faz melhor. Então tudo vai cooperar, tudo vai cooperar. Você vai ver só, lá na frente você vai dizer assim: poxa, graças a Deus, cada dia mais e mais. Deus é muito grande, então mantenha a sua fé cada dia mais e mais com Ele, amém? Vamos honrar nosso Deus agora, bem forte. Eu tenho falado, Deus, Ele vê tudo que você passa, tudo que você enfrenta, cada luta, cada injustiça, cada situação que você já passou na tua vida, desde o seu nascimento, cada coisa difícil, porque tem gente que às vezes a sensação que se tem, que para ela é mais difícil, não é? Não é assim que a gente tem? Porque para mim é mais difícil as coisas. Deus vê tudo, Deus viu tudo que Jó passou, enfrentou, e Deus, Ele foi responsável por restituir o que ele perdeu. Tanto é que ele fala assim, olha só, versículo 12 do capítulo 42 de Jó, ele diz assim, ó: assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Olha só, se ele abençoou o último, significa que ele também abençoou o primeiro. Ele já tinha abençoado o primeiro, mas o último foi muito mais abençoado. Deu para entender? Diga assim: a glória da última casa será maior que a primeira. Aí vai falando, ele veio a ter 14, tudo em dobro, 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, 1000 jumentas de bois, 1000 jumentas, aí vai falando, Deus deu 7 filhos para eles, né? Então outros 7 filhos, está escrito lá, põe lá. Ele diz assim, também teve outros 7 filhos e 3 filhas, olha só, tudo que ele perdeu, Deus restituiu. E o interessante, que eu não tinha observado isso bem, ele diz, assim abençoou o Senhor o último, mais do que o primeiro. Quer dizer, Deus fez questão. Se você já era abençoado lá no primeiro estado, né? Agora você vai ser mais ainda. E eu vou falar uma coisa para você. Eu creio muito nessa palavra. Eu tenho orado tanto nisso. Eu falo para Deus assim, Deus, eu não quero ir na força do braço. Eu não quero, o que é na força do braço? Aquela coisa emperrada, aquela luta, aquela coisa, é ou não é? Eu quero, não que eu não vou fazer, não que Deus, não é Deus faz tudo, não. Pelo contrário, a gente faz até mais, porque a gente está fazendo para Deus. Só que você vai vendo Deus abençoar. Você vai vendo Deus, a coisa fluindo. Tem luta, tem dificuldade, tem situação difícil, tem hora que parece que não vai conseguir, não vai dar conta, mas você vê a coisa andando, você vê o fluir de Deus. Foi isso que Deus fez com ele, e é isso que você tem que pedir a Deus. Eu creio nessa bênção, porque Jó não está mais aqui, isso aqui é para a gente, o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Deus está falando para você, eu quero abençoar o seu último estado, mais do que o primeiro, eu quero fazer mais do que você já imaginou, eu quero honrar você, eu quero ser com você. E é isso que Deus faz nos dias de hoje. Então se você, pastor, eu creio nisso, e eu quero essa bênção na minha vida, então seja fiel a Deus, honre a Deus, mantenha-se na fé com Ele, cada dia mais e mais, amém? É aí que entra a nossa fidelidade, a nossa fé, que quando você apresenta a oferta, você apresenta o seu dízimo, você está materializando essa fé que você tem, essa confiança, essa crença, essa fidelidade. Deus, o Senhor é o primeiro, eu estou honrando ao Senhor, eu creio que muito mais o Senhor vai me dar. Isso é confiança, isso é fé. Então se você diz, eu quero ser um dizimista, eu quero ser um ofertante, eu quero honrar a Deus a partir de hoje, seja fiel a Ele, e você vai ver Deus honrando cada dia mais e mais, amém? Então você que deseja apresentar sua oferta, você vai vir aqui na frente, você pode colocar aqui, quem está nos assistindo, vai aparecer a forma que você tem para fazer a sua doação.
pessoas têm que olhar e ver essa bênção na tua vida, ou não é? Todo mundo, você vê que Deus fez questão de abençoar. Você sofreu, você passou uma luta, agora eu vou te abençoar, e ficou registrado para a gente. Eu faço questão de te abençoar, por tudo que você já passou, viveu, Deus retribui. Aliás, ele até fala, tem um versículo que fala assim, quem deu a mim, para que eu haja de retribuir. Então, quem primeiro, aliás, deu a mim para que eu venha retribuir. Então, Deus, ele retribui. Deus é fiel. Gente, Deus, continue com a sua fé nele. Não eu não sou fiel a ele pelo que ele me dá, pelo que ele é. Pelo que ele é. Deus é grande. Deus é maravilhoso. Amém? Vamos agradecer a esse Deus. Esse é o livro dos fiéis. Por isso que eu sempre peço para você enviar o comprovante para a gente colocar no livro dos fiéis, para a gente orar por vocês. Senhor, a tua palavra diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu te peço, meu Deus, que não venha faltar paz, a tua presença, saúde, que não venha faltar proteção, que não venha faltar a tua bênção sobre a nossa vida. Senhor, não deixa nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Venha ser com essas pessoas em tudo que elas fizerem. Assim como o Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro, abençoe, meu Deus, que a glória da última casa seja maior do que a primeira, que o Senhor abençoe o último estado, a vida dela mais e mais, abençoe esse povo, abra os céus e derrame bênçãos sem medidas na vida de todos, em nome de Jesus, e o que crê diga amém. Vamos ficar de pé? Vamos agradecer a Deus. Abraça a sua família, você em casa também. Vamos orar pela família, para que Deus guarde a sua família, abençoe ela, proteja eles. Dedique essa oração agora final pela sua família. Pede a Deus por cada um deles. Fala, Senhor, eu apresento a Ti a minha família. Fala para Deus, abençoe a minha família. Fala, Deus, proteja, guarda. Senhor, renove o amor de um para com o outro, o respeito, o carinho, a consideração. Senhor, renove cada um que aqui está, que não venha jamais o amor acabar, se esfriar. Derrama do amor, derrama do teu amor sobre essas pessoas, sobre essas famílias. Traga paz, união, traga felicidade para esse lar, para essa família. Assim como o Senhor salvou a família de Noé, salva a família desse povo. Senhor, proteja, venha guardar no teu esconderijo, venha guardar cada um deles, frustra os planos do mal contra a nossa família. Senhor, aonde eles estiverem, envia anjos para protegê-los, para guardá-los. Nós consagramos a Ti todos eles. Se você quiser apresentar o nome deles agora, fale o nome deles, fala, Deus, eu apresento, eu consagro ao Senhor cada um deles. Nós apresentamos a Ti, que a Tua bênção e a Tua proteção esteja sobre essa família, sobre essa casa, que a Tua bênção esteja sobre todos. É o que nós te pedimos, que haja salvação na Tua casa, que haja salvação na Tua família, em o nome de Jesus. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer sobre ti a luz do seu rosto, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Deus sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz, hoje, amanhã e para todo sempre. Diga amém, diga graças a Deus, amém. Ó, faz assim, você que está em casa, você que está aqui, dá um sorriso, fala tchau, pastor. Você acompanhou um culto de fé com o pastor Wilson Passos. Siga-nos nas redes sociais.